Você já está sentindo a presença de Deus? Amém, glória a Deus. O Senhor tem muito mais ainda do que você já tem sentido. Bom, o tema dessa mensagem de hoje é mulher bem-aventurada. Homem, não se sinta excluído desta mensagem de hoje, tá? Mas eu quis dirigir esta mensagem às mulheres, porque hoje é dia das mamães, né? Então a Bíblia diz que Deus ele honra aqueles que honram a Deus, né? E o fato de nós estarmos aqui é devido à vida de todas as mamães, né? Obrigado à minha mamãe, obrigado à mamãe de vocês, e louvado seja o Senhor por aquelas mães que ainda hão de vir a este mundo dar à luz a um filho ou uma filha. Amém? Bom, o texto colocado aí é de Provérbios 9, versículo 10. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aqueles que o temem são santos, separados para a presença de Deus, né? Amém? Somente até aí. Meus amados irmãos, podeis se assentar, já oramos. Gosto muito de falar do temor do Senhor ou da sabedoria, porque muitas vezes pedimos sabedoria a Deus e não temos temor. A palavra temor, ela vem de respeito e vem também de medo. Então, se nós temos respeito por este Deus que nós estamos servindo, né? Então, que nós possamos honrar aquele que vive, aquele que reina, aquele que está presente. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Algumas Bíblias dizem que é a prudência, outras dizem que é o entendimento. Não sei como está na sua Bíblia. Então, mulher bem-aventurada. A Bíblia fala de algumas e o pastor já citou algumas aqui, né? Eu não sei se vou chegar a citar muitas, mas eu não sei, porque quando eu me deparei com uma mulher aqui na Bíblia, lendo ali o fato e a história dela, eu não consegui passar adiante, mas pretendo chegar um pouquinho ali até a vida de Maria. Vou falar de Elizabeth, que foi a mulher de Zacarias. Vocês sabem quem é? Elizabeth? Silvana sabe, né? Sabe quem é Elizabeth? Amém. Elizabeth tem também algumas Bíblias o título aí, Isabel. Ela foi mãe de João Batista, tá? Então, nós vamos discorrer a mensagem sobre a vida desta mulher. Bom, então nós vimos aqui que a mulher bem-aventurada, ela teme ao Senhor, ela é prudente, ela tem a sua esperança em Deus, ela tem a sua fé em Deus, independente da situação a qual ela esteja vivendo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como foi a sua caminhada com Cristo até aqui, mas eu sei de uma coisa: mantenha-se fiel a Deus, a mulher. Mantenha-se justa a Deus. Mantenha-se esperançosa àquele Deus ao qual te chamou. E o fato é que Deus deseja ainda, neste século presente, nesses dias de hoje, levantar mulheres bem-aventuradas para glorificar o nome dele aqui nesta terra. Mas eu disse, homens não se sintam excluídos, tá? Porque o pastor Marcelo, ele pregou aqui, acho que foi o primeiro tema da mensagem da família, ele falou do homem da família, né? Ele falou sobre o sacerdote do lar. Então hoje eu quero aqui, aproveitando que é o dia das mamães, né, honrar aí a vida destas mulheres, para que vocês estejam esperançosas naquilo que vocês tenham apresentado diante de Deus, ainda que não tenha acontecido. Ainda que não venha acontecer, que você mantenha a sua esperança, a sua fé no Deus ao qual te plantou nesta terra. Porque todos nós temos um propósito: glorificar e engrandecer o nome daquele que vive, daquele que reina. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, aquele que puder. Rapaz, eu acho que esse copinho d'água está furado, porque eu não bebi nada, ainda está aqui, ó, eu abri agora.
Não, quero não, pastor. Vamos tomar aqui que eu não seque o bico, né? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, vai dizer que havia um homem chamado Herodes. Ele era rei da Judéia. E naquela época havia um sacerdote por nome Zacarias. Ele era do turno de Abias. E ele também tinha uma mulher que era uma das filhas de Arão, né, que era o sacerdote. E eles estavam ali servindo a Deus. O versículo 6 diz que ambos eram justos perante Deus, irrepreensíveis diante da lei e diante da palavra. Aí, quando discorremos a leitura, vai dizer que eles eram avançados de idade e não tinham filhos. E ainda, por cima, além de tudo, Elizabeth, algumas Bíblias vão dizer que é Isabel, ela era estéril. Imagine, dentro daquele contexto naquela época, as mulheres eram honradas quando elas davam filhos, e os homens, eles se sentiam importantes diante daquela geração, quando eles tinham filhos e para dar continuidade à sua geração. Mas como eu disse, Deus ele tem os teus propósitos na vida de cada um daqueles que ele escolhe. Imagine os planos que fizeram Zacarias e Elizabeth dentro daquele contexto, quando eles se casaram e continuaram sua caminhada perante Deus. Quem já casou ou quem ainda vai casar, você mulher, né? Que a mensagem hoje é dirigida a você. Quantos projetos vocês já fizeram? Quantos planos vocês já planejaram e apresentaram a Deus? Aquele casal, a Bíblia diz que os dias deles eram avançados. E além de tudo, Elizabeth era estéril. No mínimo, penso eu, se fosse nos dias de hoje, quando se passam os dias de uma mulher gerar filhos, ela perde a sua esperança. Filho, eu não vou ter mais. Então, a segunda opção hoje é adotar um. Mas, quando nós olhamos para este pano de fundo aqui, nós vamos ver que a palavra bem-aventurado, no hebraico diz que ashrei, né? Como também no grego que é makarios, o pastor Marcelo falou sobre essas duas palavras, e as duas têm o mesmo significado, com alguns verbos de ação e aplicação para a vida de algumas pessoas. Mas o significado de ashrei em hebraico e makarios no grego é abençoado, feliz ou uma pessoa de sorte. Só que vocês mulheres, não contam com a sorte do mundo, vocês devem contar com a sorte ou a bênção de Deus, porque a bênção é de Deus, a sorte é de Deus. E ali estava Elizabeth e Zacarias. Os dias deles já haviam se passados com todos aqueles planos, projetos e nada aconteceu. Assim somos nós, assim é vocês mulheres. Fazem tantos planos, projetos e às vezes perdem até a esperança. Isso não vai acontecer mais. Então Elizabeth é como se ela estivesse vivendo num deserto. Aonde? Deserto não tem água. Deserto não tem planta. Deserto só tem areia, terra seca. Mas o Deus que nós servimos, como diz lá em Isaías 44:3, Ele é aquele que faz descer uma poderosa torrente de água sobre a chuva, sobre a terra seca, para que ela possa dar fruto. É o que a Bíblia diz. Então não importa a situação, a circunstância a qual você esteja vivendo, se você mantiver a sua esperança em Deus, porque a Bíblia diz que Elizabeth e Zacarias, eles eram justos perante Deus, irrepreensíveis perante a lei. Talvez eles haviam perdido a esperança de ter filhos, dos projetos, talvez, que nós fazemos nessa terra aqui. Talvez muitos de nós perdemos as esperanças. Aquele emprego que eu tanto almejei,
esposa ou aquele esposo, né? Assim somos nós. Talvez você possa até mesmo perder a esperança em algumas coisas e alguns objetivos que você mirou nesta terra. Mas esta lição de Elizabeth e Zacarias nos ensina algo. Jamais podemos perder a esperança em Deus. Jamais podemos deixarmos de sermos irrepreensíveis neste mundo ao qual estamos vivendo diante de Deus. O mundo vai passar, as coisas vão passar, mas nós temos que nos manter firmes e fiéis perante Deus. Porque tem um louvor que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Isaías 55 diz assim, a partir do versículo 7, que os planos de Deus não são os nossos planos, né, Marcelo? Pastor Marcelo. Então, às vezes, estava ali Elizabeth, Zacarias querendo ter um filho, tal, isso, aquilo, e ela era estéril, mas os planos de Deus eram completamente diferentes para eles. Porque quando Zacarias, a partir do versículo 8, nós vamos ver que ele, como sacerdote, estava ali no turno de Abias, a sorte para queimar incenso dentro do templo caiu sobre a vida dele. E ele foi queimar incenso dentro do templo. E as pessoas ficaram do lado de fora, orando, clamando a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus, e aquele homem entrou dentro do templo para queimar incenso. E a Bíblia diz que apareceu um anjo para ele, e ele ficou apavorado, porque ele estava na presença de um anjo. Este anjo se chamava Gabriel, e o anjo Gabriel disse para ele: não temas, porque eu sou enviado de Deus. E anunciou a ele dizendo que ele seria pai de um homem que iria se chamar João. Ele seria nazireu porque não beberia bebida forte e nem cortaria o cabelo. E ali foi anunciado para Zacarias. E o que ele fez? Muitas vezes somos justos diante de Deus, acreditamos, confiamos tanto em Deus e não achamos que Deus ele pode fazer o impossível. O impossível para nós, porque para Deus tudo é possível. E o Deus que nós servimos, dependente da situação a qual você esteja vivendo, seja num deserto seco, árido, Deus ele pode derramar chuvas abundantes sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque Deus é poderoso. Talvez você esteja vivendo uma tempestade na sua vida, sendo açoitado pelas ondas do mar da vida, da qual você nem sabe de onde vem. E você diz: esta situação não tem jeito. Só que esta palavra Macários, que é bem-aventurado, ela é declarada sobre a vida de algumas pessoas, da qual Deus derrama da sua benevolência, né? Independente da circunstância a qual esta pessoa esteja vivendo. Então, Elizabeth, ela estava vivendo aquela situação de não gerar filhos, e a sua idade era avançada, e ela era uma mulher estéril. Mas a palavra diz que é independente da circunstância a qual você esteja vivendo. Deus deseja agraciar a sua vida. Deus deseja derramar da bondade sobre a tua vida. Deus deseja derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Será que você está se mantendo fiel a Ele? Esperançosa a Ele? Justa perante a palavra de Deus, independente da situação a qual você esteja vivendo? Confie em Deus, espere em Deus, porque este casal, Elizabeth, ela esperou em Deus. Então, o que foi gerado através da vida desta mulher? Um filho, de carne e sangue. O nome dele era João Batista, e João Batista, todos nós sabemos que ele foi o precursor que veio anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pregou arrependimento, converteu muitos do seu povo, muitos dos seus irmãos.
E João Batista, ele foi pregar a palavra onde? No deserto, onde muitas mulheres não querem passar no deserto, mas a palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, como diz a palavra, rios de águas vivas vão fluir do meu interior. E João Batista foi para o deserto pregar a palavra, um fruto que saiu do ventre de Elizabeth. Ali estava aquele homem jorrando águas vivas, das quais muitas pessoas foram beber e foram convertidas ao Senhor. Milagres aconteceram através da vida de Elizabeth, que gerou João Batista. Por quê? Ela manteve a sua esperança em Deus, ela manteve a sua fé em Deus, ela foi irrepreensível diante da palavra de Deus, ela foi fiel àquilo que estava escrito. E muitas vezes nós não conseguimos ser fiel àquele que jamais virou as costas para nós, porque Ele está aqui diante de cada uma de vocês, o Deus Todo-Poderoso, e Ele diz, Isaías 59, eis que as minhas mãos não estão encolhidas, nem os meus ouvidos agravados, para que eu não possa ouvi-la. Deus está ouvindo as mulheres desta igreja. Sabe por quê? Deus deseja gerar coisas poderosas através da vida de vocês. Talvez vocês estão focadas no filho aqui carnal, de carne e sangue. Não, mas Deus deseja gerar através da vida de vocês, mulheres, filhos espirituais para glorificar e engrandecer o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que é poderoso, daquele que quer transformar vidas e famílias. E este é o Deus que nós estamos servindo aqui, neste dia de hoje. Mas muitas vezes perdemos a esperança, perdemos o foco, perdemos a fé. Mas assim foi Zacarias. Ele perdeu, não posso dizer a fé, mas ele deixou de acreditar. Porque quando nós continuamos a leitura de Lucas capítulo 1, nós vamos ver que o anjo diz a ele, olha, eu disse a você que você teria um filho, que você seria pai, Elizabeth seria mãe, e ele não creu. Então talvez, se nesta noite de hoje, você mulher, tem sido incrédula diante de Deus, Deus ele pode te ajudar na incredulidade. Porque nós já vimos em outros episódios aqui, que diz na Bíblia, não vou me recordar aqui, que um certo homem pediu a Deus para que pudesse ajudá-lo na sua incredulidade. E Deus ajudou. Então, peça a Deus, mulheres, para que Ele ajude você a se manter fiel a Deus, justa a Deus, ainda que muitas coisas não estejam acontecendo conforme você tem apresentado perante ao altar do Senhor, diante do Senhor, o Deus ao qual você tem se apresentado. Porque Deus ele sabe o que é melhor para cada uma de vocês. E Deus jamais deixou um filho e uma filha dele desamparada. Porque o nosso Deus ele é justo. Ainda que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele se mantém fiel para conosco. E Ele ainda é o mesmo. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele não vai mudar, porque Ele não pode mudar. Porque Ele não é homem, nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Operando Ele, quem vai impedir? É o que diz em Isaías 43:13. Operando eu, o Senhor diz, através da boca do profeta. Quem vai me impedir? E quando Deus ele diz que Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, é engraçado. Deus usou uma mula para falar com Balaão. E aí, se nós continuarmos a leitura aqui, nós vamos ver que o mesmo anjo Gabriel, ele foi dar continuidade na obra, a qual os profetas já tinham anunciado sobre aquilo que o precursor viria fazer, que seria João, que ele abriria o caminho para que Jesus viesse a este mundo. E estava escrito lá na Bíblia, pelos profetas, que Jesus viria através de uma mulher virgem. Quem é esta mulher virgem? Todos nós sabemos. O nome dela é Maria. Maria. E aí às vezes a gente fica vendo como pode uma mulher virgem gerar filhos.
A partir do versículo 26, nós vamos ver que no 6º mês de Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel foi visitado, enviado por Deus para uma cidade chamada Galiléia, lá em Nazaré, para uma virgem que estava prometida a um homem chamado José, da casa de Davi. Hoje não é mais assim, né? Antigamente os nossos pais, eles prometiam, né? Imagina se fosse hoje aí, hein, Saulão? Você tem que prometer a Estela ali para um varão abençoado. Já pensou se fosse assim, Estela? Você não podia nem escolher antigamente. Já pensou? Antigamente era assim. Os pais prometiam as filhas e prometiam os filhos também para que eles se casassem mais tarde. E ali estava Maria prometida a este homem chamado José, da casa de Davi. E o anjo vem, no versículo 26, ele se aproxima dela e diz a ela: salve, Maria, agraciada, favorecida, bendita és tu entre as mulheres. Aquela saudação deixou Maria assustada. Por que deixou ela meio assustada, apavorada? Porque quando Deus se apresenta perante nós, irmãos, nós tememos. Porque ali há uma autoridade espiritual que vem do céu diante de nós. Então é por isso que devemos ter temor. O temor, ele é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Então, o que quer dizer santo? Santo é separado, separada para uso exclusivo de Deus. Estas mulheres estavam separadas para uso exclusivo de Deus, para que Deus pudesse derramar da sua graça, da tua bondade, da tua misericórdia e fazer destas mulheres, mulheres de sortes, para que o nome dele fosse honrado. E Deus deseja continuar honrando o nome dele no meio da vida dessas mulheres. E é por isso que hoje o Senhor ainda procura neste século mulheres que ainda se mantêm esperançosas diante dele. E aí diz aqui o texto que o anjo disse para ela não temer, porque ela havia achado graça diante de Deus, e falou para ela que ela iria gerar um filho. E esse gerar filho, quando nós lemos a Bíblia, nós achamos, vai gerar filho daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não, mas Maria ficou turbada. É como se o anjo falasse para ela, dentro do seu ventre já tem algo que vem de Deus, que é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então ela, mas como assim? Como isso vai acontecer? E aí o anjo diz: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo e ele te envolverá. As coisas de Deus que acontecem em nossas vidas, nós muitas vezes achamos que vai acontecer lá na frente, e Deus já está fazendo agora. Deus está fazendo hoje. Mas como nós não temos esta esperança e esta fé intacta em Deus, às vezes nós achamos que vai acontecer só lá na frente. Mas Deus está falando que pode acontecer hoje. Aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Então, diz o texto que Maria, ela se alegrou ao saber daquela notícia que ela traria o Filho de Deus que se chamaria Jesus a este mundo. Ela não duvidou do poder de Deus. Ela não hesitou, porque ela estava preparada. Ela tinha a sua fé em Deus, a sua esperança em Deus. Esta profecia, a qual ela falada por muitas pessoas em Israel, poderia cair sobre a vida de muitas mulheres, mas recaiu sobre a vida de Maria. Então fico eu pensando, a fé desta mulher, a esperança desta mulher, o testemunho desta mulher, o caráter desta mulher. Então uma mulher bem-aventurada, ela tem que ter um caráter santo. O que é um caráter santo? É uma pessoa separada das coisas que o mundo oferece a ela, das dúvidas da qual o mundo causa a ela diante da palavra de Deus. E assim serve para os homens também. Um homem santo é um homem separado das coisas do mundo. É um homem que não fica com as conversas alheias, não fica de tititi, não se mistura com as coisas das quais o mundo tem oferecido, porque hoje o que o mundo quer é fazer de um evangelho frágil
ao qual muitas pessoas têm vivido. E o evangelho, ele é poderoso, porque o evangelho, ele transforma vidas. O evangelho, ele traz vida, ele ressuscita vidas. E é deste evangelho que estou falando a vocês, que tem sido pregado neste púlpito todos os finais de semana. Um evangelho que transforma a vida. Mas muitas pessoas estão vivendo um evangelho meio barato. Por que eu digo barato? Porque as pessoas ouvem o evangelho, porque Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus ele diz que aquele que me ama é aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Então, se temos ouvido o evangelho de Deus, temos que praticar o evangelho. Porque, continuando o texto, diz que ele vai assemelhar a uma pessoa prudente. Aquele que ouve e pratica é uma pessoa prudente. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. A Bíblia é clara, irmãos. Temos que ser prudentes neste mundo ao qual estamos vivendo, porque as pessoas estão fazendo da Bíblia um escárnio. Mas este escárnio, ele acontece através da minha vida e da sua. Só pode acontecer porque aquilo que está escrito. Não vai mudar. Mas agora, quando nós colocamos em prática a verdadeira palavra de Deus, vidas são transformadas. Nós somos transformados, somos edificados, restaurados pelo poder da palavra de Deus. E ali estava Maria. Maria estava ali apta para este anúncio ao qual o anjo havia trazido a ela. Agora você imagine, naquela época, uma mulher que estava prometida a um homem, ela jamais poderia aparecer grávida no meio daquela sociedade. Imagine Maria trazendo essa notícia para o seu prometido. Já pensou? Se a Silvana tivesse prometida para mim, antes de nós casarmos, e ela, estou grávida. De quem? Ou eu ia querer apedrejar ela ali, e ia chamar todo mundo para açoitar ela. A gente não imagina essas coisas, mas é o que o texto está dizendo. Mas o poder de Deus foi tão grande que José, quando lemos o Evangelho de Mateus, a partir do versículo 18 de Mateus capítulo 1, nós vamos ver ali que Maria estava prometida e ela chega com esse anúncio a José, e José, por amar ela muito e sendo um homem justo, ele não querendo fazer dela um exemplo público, ele estava disposto a deixá-la secretamente. Você imagina, irmãos, nós já é carnal, né? Eu já queria já apedrejar, mas não, irmãos, este homem era um homem justo também, e ele intentou deixá-la secretamente, e ele falou, vou capar o gato e deixar esta mulher aí, porque não vão achar o prometido dela, ela vai ficar lá e não vai acontecer nada com ela. Mas aquilo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Porque lá em Filipenses 1,6 diz que fiel é aquele que começou a boa obra em nossas vidas, e ele há de aperfeiçoar até a sua volta, irmãos. Então, o anjo apareceu a José e falou, não intente deixar Maria, porque o que foi gerado nela é poder do Espírito de Deus. Nascerá dela um homem que se chamará Jesus, e ele será o Filho de Deus, o homem que libertará Israel e todo o povo. Mulheres bem-aventuradas, imagine a situação de Maria vivendo dentro daquele contexto, carregando o rei na barriga. O rei dos reis. Já viu aquela expressão que muitas vezes nós homens falamos para alguns, não só mulheres, falamos assim, você está com o rei na barriga, Rodrigão? Né? É só um exemplo, tá? Só usei esse exemplo. E quando nós usamos essa expressão, você está com o rei na barriga, é porque essa pessoa está achando que ela é a última pessoa, a última bolacha do pacote, ela está se achando, né? Mas não, de fato, Maria estava com o rei na barriga.
E a Bíblia diz que ela foi serva, humilde, mansa de coração, porque quando Jesus ele traz as bem-aventuranças de uma pessoa bem-aventurada em Mateus 5, nós vamos ver que Jesus fala que bem-aventurado são os pobres de espírito, são aquelas pessoas que dependem de Deus, e Maria dependia inteiramente de Deus. São os mansos de coração, os limpos de coração, os mansos, humildes. E Maria tinha essas características. Maria tinha uma esperança em Deus. Maria estava com a sua fé depositada em Deus. Então, ela caminhou juntamente com o seu esposo José, ao qual foi o padrasto de Jesus. Mais tarde, eles tiveram mais filhos, depois que Jesus nasceu. Eu não quero entrar dentro deste contexto, mas o que me chama a atenção na vida destas mulheres que foram bem-aventuradas, agraciadas, dependente da circunstância, da situação, é que Maria, ela não hesitou, ela não deixou a sua fé ser abalada. Imagine, você carregar o Filho de Deus no seu ventre, algo precioso, algo maravilhoso. Talvez, irmãos, vamos fazer uma conjectura aqui, porque Deus deseja derramar as bem-aventuranças dele sobre a vida dessas mulheres que estão aqui, aquelas que nos assistem, aquelas que têm a sua esperança em Deus. Pode ser filhos espirituais, pode ser talentos, pode ser dons, pode ser inúmeras coisas para que o propósito que ele deseja realizar através da sua vida, ele está dizendo: se mantenha esperançosa, firme e forte diante deste Deus, porque aquilo que tenho para realizar, eu vou realizar, no meu tempo, do meu jeito, na minha hora, porque eu sou Deus. Não tenha pressa, irmãos, não tenha pressa, irmãs. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, Ele só quer que você se mantenha de pé. E Maria, ela teve esta criança, é o que diz a Bíblia. E eles caminharam e havia ali um certo rei, Herodes, este mesmo Herodes, quando ficou sabendo que nasceria o rei dos judeus, ele falou assim: mate todas as crianças de 2 anos para baixo. A vida de Maria não foi fácil. Maria, junto com José, foram para o Egito. Caminharam lá, depois que Herodes saiu do reinado, perdeu o seu posto, eles voltaram. Maria teve uma jornada com Jesus durante 33 anos, o Filho de Deus. O ministério de Jesus começou com 30 anos. Estou resumindo aqui, tá, irmãos? Mas agora imagine a cena de Jesus, porque nós temos ouvido muito falar do Filho de Deus, ao episódio, os milagres, das coisas das quais ele fez, da oportunidade que ele nos deu através do seu sacrifício naquela cruz, aonde todos abandonaram ele na hora da sua morte. A única pessoa que não abandonou Jesus foi Maria, a única que continuou com a esperança viva no Filho de Deus. Maria, dependente da situação, ela jamais saiu dos pés do Senhor, o Todo-Poderoso. E assim é a nossa vida, irmãos, irmãs. Nós desistimos muito fácil das coisas das quais nós almejamos. Desistimos muito fácil das coisas que nós queremos. E Deus, Ele só quer que nós venhamos nos manter fiel a Ele. Porque o tempo é dEle, a hora dEle, o jeito é dEle. Às vezes Deus está te mandando para um lugar tão distante, talvez seja na casa de um amigo, de um parente, num trabalho, e às vezes nós não nos preparamos para uso exclusivo de Deus Todo-Poderoso. E aí Deus não nos usa. Deus não glorifica o nome dEle através das nossas vidas, porque não estamos preparados. Talvez não estejamos preparadas, mulheres aí, mas é no coletivo isso daí, irmãos. Deus ainda deseja fazer de mulheres bem-aventuradas nos dias dos quais estamos vivendo. Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz que uma mulher sábia, ela edifica o seu lar, ou a sua casa, outras Bíblias. Se pegarmos a tradução e formos fazer uma comparação com a nossa vida espiritual, casa pode ser
esta casa ao corpo ao qual somos nós mesmos, ao qual é morada do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós edificamos esta casa com sabedoria, com prudência, o Espírito de Deus, ele se move através das nossas vidas para realizar a vontade dele no meio do seu povo, na sua casa, na sua família. Será que estamos preparados? Preparadas? Como eu disse, a palavra Macários é usada para derramar a benevolência de Deus sobre a vida de qualquer pessoa, independente da circunstância. Eu não sei o que vocês têm vivido. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você esteja dizendo para Deus: eu não aguento mais. Eu não suporto mais essa enfermidade, essa situação, Senhor, que eu estou vivendo. Não dá mais para mim. Talvez você esteja quase perdendo a esperança, mas não perca a esperança no Deus ao qual você está servindo. Não perca a fé nele. Porque nós cantamos louvores e declaramos: se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus. E Deus está no controle, sabe por quê? Porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está adiante de nós. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Você não sabe o que está acontecendo lá fora, mas Deus sabe. O povo de Israel viveu no deserto 40 anos e Deus sustentou o povo com pão, com água, não faltou nada. Talvez você esteja vivendo num deserto. E Deus está dizendo para você: creia somente. Creia somente em Deus. Olha o que diz Levítico 26. Já estamos encerrando aqui essa reflexão. Levíticos 26. Isso serve para nós nos dias de hoje. Diz assim, a partir do versículo 3: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo. É o que diz a Bíblia. É no tempo de Deus, irmãos, que Ele dá a chuva para que nós possamos frutificar. Não é no meu tempo, não é no tempo da Camila, não é no tempo do pastor Marcelo, não é no tempo do Moisés, é no tempo de Deus. Então aqui neste lugar, Deus ele deseja frutificar vidas. Talvez um vai frutificar hoje, o outro vai frutificar amanhã, mas o que Deus quer é continuar frutificando e fazendo de mulheres bem-aventuradas, não só mulheres, mas homens também bem-aventurados nesta terra a qual nós estamos pisando, porque as janelas dos céus Deus vai abrir e vai derramar das tuas chuvas, de toda sorte de bênção, sobre aquele que confia, sobre aquele que acredita, sobre aquele que espera. Ontem, não me lembro o nome da pregadora, Renata, estava pregando aqui e ela falando que nós temos que mandar na nossa casa. Algumas pessoas, organizar a nossa casa. E aí, quando fala de casa, irmão, eu fico agoniado porque eu olho para a minha casa espiritual, a qual sou eu. Eu falo, eu preciso organizar essa casa para que Jesus ele possa entrar aqui, se assentar no sofá da casa dele, sentar na sala dele, sentar aonde ele quer que vá, para que ele possa reinar no meu coração, na minha vida, dirigir esta casa conforme a vontade dele, abrir a porta da casa dele para quem ele quer, falar na hora que ele quer, dirigir as tuas palavras do jeito que ele quer, bem entende. Então, irmãos, eu tenho pedido algo a Deus, e Deus ele tem honrado a minha vida. Eu tenho pedido a Deus, jamais me deixe ser envergonhado quando estiver representando o Senhor. Jamais deixe eu ser intimidado pelo inimigo ao qual muitas vezes nos afronta, Senhor. Então, se o Senhor me honrar, eu vou honrar o Senhor sempre na minha vida. Então, mulheres de Deus, a Bíblia diz, lá em 1 Samuel, se não me engano, capítulo 2:31, 3:31, fala que eu honrarei aqueles que me honrarem. Longe de mim tal coisa, é o que o Senhor fala. Aqueles que me desprezam serão desprezados. Então nós vamos honrar o Senhor aqui, nesta noite. Não que não tenhamos honrado, mas nós vamos honrar mais uma vez. Ainda que as coisas das quais você tenha apresentado a Ele não tenham acontecido. Se Deus fizer, Ele é Deus.
Amém? Após esta canção, a palavra está com o pastor Marcelo. Então, se você crê que se Deus está fazendo, ou se Deus não está fazendo, é porque Ele está no controle. Convido você a se colocar de pé. Deus, Ele já escreveu a nossa história. Basta nós nos colocarmos diante daquilo que Ele quer fazer hoje aqui neste lugar, na caminhada a qual você tem caminhado diante dEle. Amém? Vamos cantar um louvor que tem por título Os Planos de Deus. E com isso você já vai falando com Deus: Senhor, eu preciso manter a minha esperança em Ti. Senhor, eu preciso manter a minha fé intacta. Porque Jesus, Ele diz lá em Lucas 18:8, Ele diz: será que quando eu voltar lá na igreja de Bom Sucesso, Ele diz na terra, mas será que quando eu voltar lá na igreja de Bom Sucesso eu vou encontrar fé? Eu vou encontrar esperança? Será que Jesus vai encontrar a igreja de Bom Sucesso? Porque lá o texto diz: será que quando eu voltar na terra eu vou encontrar fé? Como está a sua fé? Como está a sua esperança? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu não sei, mas Deus sabe.